Minha nora me empurrou na mesa de Natal. Essa cadeira é da minha mãe, sai daí. Caí no chão na frente de toda a família, mas o que ela não sabia é que naquela mesma noite eu mudaria a vida dela para sempre. Quando ela acordou na manhã seguinte. 23 chamadas perdidas. Eu ainda sinto o gosto de sangue na boca quando lembro daquela noite. Não por ter mordido a língua na queda, mas porque pela primeira vez em 68 anos, eu senti o que é engolir a própria dignidade, enquanto 14 pessoas fingem que você é invisível. Era 24 de dezembro, 7:30 da noite. A mesa estava posta com a louça de porcelana que herdei da minha mãe, aquela com detalhes dourados nas bordas, velas acesas, o cheiro do peru assado misturado com farofa de castanhas ainda pairava na sala. Tudo perfeito. Tudo preparado com 3 dias de antecedência, cada detalhe pensado para que minha família, tivesse a melhor ceia de Natal possível. E foi nesse momento exato, quando eu me sentei na cadeira de veludo bordô que meu falecido marido Otávio me deu em nosso 30º aniversário de casamento, que minha nora Rebeca decidiu me ensinar meu lugar. Senti a mão dela no meu ombro antes mesmo de ver seu rosto. Uma mão fria, de unhas vermelhas compridas e afiadas como garras. Ela apertou. Forte. Dalva, levanta daí. A voz dela cortou o murmúrio das conversas. Todo mundo parou. Meu filho Henrique, minha filha Júlia, meu genro, minha neta Sofia, todos olharam. E no silêncio que se formou, eu ouvi meu próprio coração acelerar. Desculpa? Eu virei o rosto para ela. Rebeca estava de pé ao meu lado, com aquele vestido preto de festa, salto alto, cabelo escovado caindo nos ombros, como se estivesse numa capa de revista. E nos olhos dela? Nada. Um vazio gelado. Essa cadeira é da minha mãe, sai daí. Antes que eu pudesse processar o absurdo do que tinha acabado de ouvir, ela puxou meu braço, com força. Tentei me segurar no apoio, mas ela empurrou meu ombro. E aí, eu caí. O quadril bateu na quina da mesa. A dor subiu pela coluna como uma chama. Meu joelho esquerdo se chocou contra o chão frio de porcelanato. Eu ouvi o barulho, aquele som surdo de osso velho contra a superfície dura. E por um segundo, achei que tinha quebrado alguma coisa. Fiquei ali, no chão, na frente de toda a minha família. Sabe o que foi pior? O silêncio. Ninguém gritou. Ninguém correu para me ajudar. Meu filho Henrique, que eu gerei, criei, alimentei, vesti, que eu paguei faculdade, que eu segurei a mão quando teve febre aos 5 anos, desviou o olhar. Júlia levantou meio corpo da cadeira, mas ficou paralisada, como se uma força invisível a impedisse de vir até mim. Minha irmã Conceição tampou a boca com a mão, os olhos arregalados. E Rebeca? Rebeca simplesmente sentou sua mãe, Dona Marlene, na minha cadeira. Na cadeira que Otávio escolheu para mim. Na cadeira onde eu me sentei ao lado dele por mais de 30 anos. Levantei sozinha, as pernas tremendo, o quadril latejando. Peguei uma cadeira da ponta, uma simples, sem braços, e me sentei, sem dizer uma palavra. Porque naquele momento, enquanto todo mundo voltava a conversar baixinho, fingindo que nada tinha acontecido, algo dentro de mim não quebrou. Algo acordou. Timambidada. Se você já passou por uma situação onde alguém que você amava te fez sentir pequena, invisível, descartável, então inscreva-se nesse canal, porque essa história não termina aqui. E o que aconteceu nas próximas horas vai provar que mulher que cai, levanta, e quando levanta, levanta diferente. Eu servi o jantar sorrindo. Trouxe a farofa, o arroz, a salada de maionese. Cortei o peru. Ofereci vinho. Ninguém percebeu que minha mão tremia ao segurar a travessa. Ninguém viu que eu mordia o lado de dentro da bochecha para não chorar. Rebeca comeu 3 pedaços do meu peru. Elogiou a farofa. Riu alto de alguma piada do cunhado. Dona Marlene, sentada na minha cadeira, pediu bis da rabanada. E Henrique?
Henrique evitava meu olhar como se eu fosse um cachorro vira-lata pedindo comida na porta de um restaurante. Quando todos foram embora, e ninguém se ofereceu para ajudar com a louça, eu fechei a porta e encostei as costas nela. A casa estava em silêncio. Um silêncio pesado, sujo. Os pratos ainda estavam na mesa. Guardanapos de papel amassados, copos com resto de vinho, o chão com migalhas. Sentei na cozinha, sozinha, com o quadril ainda doendo, e chorei. Mas não foi choro de tristeza, sabe? Foi de raiva, de clareza, de entendimento. Porque naquela noite, enquanto as lágrimas molhavam meu rosto, eu finalmente enxerguei o que vinha ignorando há 3 anos. Rebeca não me via como sogra. Me via como obstáculo. Henrique não me via como mãe. Me via como conta bancária. E eu tinha permitido, eu tinha aceitado, eu tinha me calado. Mas aquilo acabou. Sequei as lágrimas. Levantei. Fui até o escritório que Otávio usava e liguei o computador. Eram 11h15 da noite. Meus dedos ainda tremiam, mas minha mente estava cristalina. Abri as pastas de documentos, extrato bancário, comprovantes de transferência, contratos de aluguel dos imóveis comerciais, testamento, procuração, e comecei a trabalhar. Porque se tem uma coisa que aprendi nesses 68 anos de vida, é que respeito não se pede, se conquista. E quando alguém te tira dele na frente de todo mundo, você devolve, na mesma moeda, só que multiplicado. Das 11 da noite às 4 da madrugada, eu organizei tudo. Fiz ligações, mandei e-mails para o meu advogado, Dr. Valdemar. Revisei números, tomei decisões que, até aquela noite, eu jamais imaginei que teria coragem de tomar. Quando o sol começou a nascer, eu estava sentada na varanda, com uma xícara de café nas mãos, olhando a rua vazia. O plano estava pronto. E em menos de 3 horas, o telefone de Rebeca ia começar a tocar. 23 chamadas perdidas, para ser exata. Porque o que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, é que eu não era a velhinha indefesa que eles achavam que eu era. Eu era Dalva. Viúva de Otávio. Ex-professora, empresária aposentada, dona de 3 imóveis comerciais, herdeira de quase 1,5 milhão em bens. E a partir daquele momento, eu ia fazer questão que eles lembrassem disso. Mas para você entender o tamanho da vingança que estava por vir, eu preciso te contar quem eu era antes dela aparecer. E mais importante, o que essa mulher fez comigo nos últimos 3 anos. Deixa eu te contar quem eu sou de verdade. Não a mulher que caiu no chão naquela noite de Natal, mas a mulher que construiu, tijolo por tijolo, uma vida que muita gente jamais imaginaria. Meu nome é Dalva. Tenho 68 anos. Sou viúva há 6 anos. E se você me visse na rua, com meu cabelo grisalho preso num coque, minha bolsa de tecido florido, minhas sandálias confortáveis, você provavelmente pensaria: mais uma aposentada. E você estaria certa, mas só em parte. Porque o que não aparece no meu jeito simples de andar, no meu vestido de algodão, na minha casa sem ostentação, é que eu sou dona de um patrimônio que pouquíssimas pessoas conhecem o valor real. Isso não aconteceu por sorte. Aconteceu por suor. Conheci Otávio quando eu tinha 22 anos. Eu era professora recém-formada em pedagogia, dava aula numa escola municipal na Zona Norte. Ele era representante comercial de tecidos, viajava o interior vendendo para lojistas. A gente se conheceu num casamento de primos. Eu nem queria ir, mas minha mãe insistiu. Otávio não era bonito no sentido clássico. Era magro, tinha um sorriso meio torto, usava óculos de aro grosso. Mas quando ele olhava para mim, parecia que eu era a única pessoa no mundo que importava. Casamos 8 meses depois, sem festa grande, só família próxima, um bolo simples, cerveja e refrigerante no quintal da minha mãe. Durante anos, vivemos apertado. Eu com salário de professora, ele com comissão que variava todo mês. Tivemos Henrique com 1 ano de casados. Júlia veio 4 anos depois.
Morávamos num apartamento pequeno, 2 quartos, num prédio sem elevador. Eu costurava a roupa dos meninos. Otávio consertava o carro dele mesmo, mas a gente tinha algo que nem todo casal tem: parceria de verdade. Quando Henrique completou 7 anos, Otávio chegou em casa com uma ideia maluca. Ele tinha juntado R$ 15.000, uma fortuna na época, e queria abrir uma pequena confecção. Nada grande. Só uma salinha comercial, 2 máquinas de costura, ele mesmo cortando tecido e vendendo para lojistas que já conhecia da estrada. Eu tinha medo. R$ 15.000 era tudo o que tínhamos guardado. Se desse errado, voltaríamos à estaca zero. Mas olhei nos olhos dele e vi fogo, determinação, fé. Então vamos, eu disse. E foi a melhor decisão que tomamos. A confecção começou devagar. Otávio trabalhava das 6 da manhã às 9 da noite. Eu dava aula de dia e à noite ajudava com etiquetas, embalagens, telefonemas para clientes. Fim de semana? Não existia. Era trabalho. Mas deu certo. Em 3 anos, contratamos 4 costureiras. Em 5, alugamos um galpão maior. Em 10, tínhamos 12 funcionários e vendíamos para 5 estados. Otávio era bom com gente. Eu era boa com números. Ele vendia, eu controlava, ele sonhava, eu planejava. Juntos, a gente se completava como engrenagem de relógio antigo, precisão e beleza. Quando Henrique fez 18, vendemos a confecção. Não porque estava ruim, pelo contrário. Estava indo tão bem que um empresário de São Paulo ofereceu R$ 450.000 pelo negócio inteiro. Otávio tinha 52 anos e estava começando a sentir cansaço. Eu tinha 46. Pegamos o dinheiro e investimos. Compramos 3 salas comerciais no centro da cidade, pequenas, mas bem localizadas. Alugamos todas. Passamos a receber, na época, R$ 8.000 por mês de aluguel. Depois reajustamos. Hoje, são R$ 12.000 mensais. Todo dia 10, o dinheiro cai na conta. Compramos também a casa onde moro hoje. Térrea, 3 quartos, quintal grande, num bairro tranquilo. Pagamos R$ 320.000 à vista. Hoje, essa casa vale R$ 850.000, fácil. O resto do dinheiro, investimos em fundos, CDBs, tesouro direto, coisas seguras, nada de risco. Otávio sempre dizia: Dalva, dinheiro que a gente suou para ganhar não é para jogar em apostas. Quando ele morreu, há 6 anos, infarto fulminante enquanto regava as plantas do quintal numa manhã de domingo, eu herdei tudo, os 3 imóveis comerciais, a casa, R$ 420.000 em investimentos, somando tudo, R$ 1,5 milhão, mais ou menos. Mas sabe o que eu fiz com essa informação? Guardei. Não falei para os meus filhos os valores exatos. Eles sabiam que eu tinha alguma coisa. Sabiam dos aluguéis. Sabiam que a casa era quitada. Mas números, extratos, detalhes, nunca mostrei. Não porque eu não confiasse neles, mas porque Otávio sempre me ensinou: dinheiro silencioso é dinheiro seguro. E eu vivia assim, simples, discreta. Ia no mercado de ônibus, comprava roupa em liquidação, fazia minha própria comida. Minha vida era tranquila: caminhadas de manhã, chás da tarde com amigas, visitas aos netos, cinema uma vez por mês. Henrique e Júlia vinham almoçar todo domingo. Eu fazia macarrão com molho caseiro, frango assado, salada. A gente conversava, ria, contava histórias. Sofia, minha neta, brincava no quintal. Era paz. Minha vida não era glamourosa, mas era minha. E era feliz. Até 3 anos atrás. Até Rebeca aparecer. Porque quando aquela mulher entrou na vida do meu filho, tudo mudou. E o pior é que a mudança foi tão lenta, tão gradual, que quando percebi, já era tarde demais. Ela já tinha colocado as garras em tudo. No meu filho, na minha neta. No meu dinheiro. E pior, na minha dignidade. Mas naquela madrugada de Natal, depois de ser empurrada no chão, depois de ver meu filho desviar o olhar enquanto sua esposa me humilhava,
Eu decidi que ia usar cada centavo, cada propriedade, cada documento que Otávio e eu construímos juntos, para ensinar uma lição que Rebeca jamais esqueceria. E para você entender o tamanho da armadilha que ela tinha armado, preciso te contar como tudo começou. Como aquela mulher de salto alto e perfume caro entrou na minha família e quase destruiu tudo. A primeira vez que vi Rebeca foi num churrasco de aniversário do Henrique. Ele tinha acabado de fazer 42 anos. Ligou na quinta-feira animado, dizendo que ia levar alguém especial para conhecer a família no sábado. Meu coração deu um pulo. Henrique tinha saído de um casamento complicado 5 anos antes. Ficou sozinho todo esse tempo. Claro que eu queria vê-lo feliz de novo. Que mãe não quer? Passei a sexta inteira preparando tudo. Limpei a casa. Comprei cerveja boa, refrigerante, fiz aquele vinagrete que ele adora com bastante coentro. Assei um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O preferido dele desde criança. Quando ela desceu do carro naquele sábado, confesso, fiquei impressionada. Rebeca era impecável. Esse é o termo. Cabelo liso na altura dos ombros, castanho escuro com luzes douradas que brilhavam no sol. Pele bronzeada, maquiagem leve, mas perfeita. Usava calça jeans clarinha, daquelas que custam uma fortuna, blusa branca de tecido fino, sandália de salto. No pulso, um relógio prateado que eu sabia que não era bijuteria. E o perfume. Meu Deus, o perfume. Quando ela me abraçou, daquele jeito educado, distante, o cheiro invadiu minhas narinas. Não era algo suave. Era marcante, forte, caro. Do tipo que fica no ar mesmo depois que a pessoa sai da sala. Dona Dalva, que prazer finalmente conhecer a senhora. A voz dela era doce, controlada, como locutora de rádio. O prazer é meu, querida. Henrique falou tanto de você. Sorri, apertei a mão dela, as unhas, vermelhas, compridas, perfeitas, sem uma falha. Ela sorriu de volta, mas o sorriso não chegou nos olhos. Durante o churrasco, Rebeca foi educada. Elogiou a casa. Disse que o quintal era charmoso. Comeu pouco, só salada e um pedacinho de linguiça. Quando ofereci bolo, ela recusou. Ah, dona Dalva, obrigada, mas estou de dieta. Júlia, que sempre teve aquele instinto afiado, me puxou para a cozinha num momento. Mãe, ela é meio estranha, né? Estranha como? Não sei. Parece que está medindo tudo. Olha para os móveis, para o quintal, faz umas perguntas esquisitas. Eu tinha reparado. Rebeca tinha perguntado se a casa era quitada, se eu morava sozinha, se os quartos eram bem divididos, se eu tinha ajuda para limpar. Na hora, achei que era só curiosidade. Afinal, ela estava conhecendo a família do namorado. Mas Júlia estava certa. Rebeca não estava conhecendo. Estava avaliando. Nos meses seguintes, eles começaram a vir mais vezes, sempre aos domingos. Henrique animado, ela sempre arrumada como se fosse para uma festa. Nunca de roupa simples. Sempre salto, sempre maquiagem, sempre aquele perfume que impregnava a sala inteira. E as perguntas continuavam. Dona Dalva, a senhora nunca pensou em vender essa casa e ir para um apartamento menor? Deve ser trabalhoso cuidar de tudo isso sozinha. Esses imóveis que a senhora aluga rendem bem? Deve dar uma boa renda extra, né? A senhora tem planos para o futuro? Tipo, algum investimento grande, viagem? Eu respondia com educação, mas sem detalhes. Sempre fui reservada com dinheiro. Otávio me ensinou bem. Quanto menos as pessoas sabem, melhor. 6 meses depois, Henrique me chamou para jantar num restaurante. Só nós 3, ele, eu e Rebeca. Foi quando ele anunciou: Mãe, nós vamos casar. Meu coração encheu de esperança. Talvez eu estivesse errada sobre ela. Talvez fosse só insegurança minha, ciúme de mãe. Que maravilha, filho! Levantei, abracei os dois. Estou tão feliz por vocês. Rebeca sorriu, mas de novo, aquele sorriso que não aquecia. E a senhora vai nos ajudar com o apartamento, né, dona Dalva? Henrique comentou que a senhora sempre ajuda os filhos. Travei. A frase saiu tão rápido, tão direta,
que nem deu tempo de processar. Henrique ficou vermelho. Rebeca, a gente não tinha combinado de... Amor, sua mãe entende. Ela sabe que todo começo é difícil. E com o preço dos imóveis hoje em dia, ela me olhou esperando. E foi aí que cometi meu primeiro erro. Claro, querida, vou ajudar no que for possível. Os olhos dela brilharam. Pela primeira vez, vi algo genuíno ali. Mas não era amor, não era gratidão, era vitória. 2 semanas depois, eles me levaram para ver o apartamento que queriam. 58 metros quadrados, 2 quartos, numa área boa. 320 mil reais. A gente tem 140 mil juntando, Henrique explicou, nervoso. Mas para dar a entrada e fechar negócio, precisaria de mais uns 80 mil. 80 mil reais. Era muito dinheiro, mas era meu filho. Meu primogênito. O menino que eu embalei nos braços quando tinha cólica de bebê. Tudo bem, vou transferir. Rebeca me abraçou, forte, e sussurrou no meu ouvido. A senhora não vai se arrepender, dona Dalva. Vou cuidar muito bem do seu filho. Transferi os 80 mil reais na segunda-feira seguinte. E foi aí que tudo começou a mudar. Porque depois daquele dinheiro, Rebeca não me via mais como sogra. Me via como banco. Os almoços de domingo começaram a ficar raros. Ah, dona Dalva, a gente tem compromisso. Rebeca não tá se sentindo bem. Vamos visitar a família dela hoje. Quando vinham, ela controlava tudo. Sofia, minha neta, não podia brincar no quintal porque ia sujar a roupa. Não podia comer sobremesa porque açúcar faz mal. Rebeca ficava no celular a maior parte do tempo. E os pedidos começaram. Dona Dalva, a geladeira do apartamento quebrou. A senhora pode dar uma ajuda? São 3.200 reais. O carro deu problema no câmbio. 5.800. Precisamos trocar o sofá. Aquele que veio com o apartamento tá horrível. E eu? Eu pagava. Porque era meu filho. Porque eu tinha dinheiro. Porque eu não sabia dizer não. Até que um dia, quase 1 ano depois do casamento, Júlia me contou algo que fez meu sangue gelar. Ela estava numa cafeteria perto do trabalho e ouviu a voz de Rebeca. Mais uns 2 anos aguentando a velha, e pronto. Henrique herda tudo. Aí eu faço ele vender aquela casa antiga e compramos algo moderno na Barra. Piscina, churrasqueira, essas coisas. A velha. Ela tinha me chamado de a velha. E o pior, ela estava planejando minha herança como se eu já estivesse morta. Quando Júlia me contou o que ouviu naquela cafeteria, fiquei 3 dias sem conseguir dormir direito. A velha. Aquelas 2 palavras ecoavam na minha cabeça toda vez que eu fechava os olhos. Eu via o rosto de Rebeca dizendo aquilo, rindo com a amiga dela, tomando um café caro enquanto planejava minha herança como se eu fosse um obstáculo que logo seria removido. Mas sabe o que me machucou mais? Não foi nem ela, foi Henrique. Porque uma nora pode ser ruim, pode ser interesseira, pode ser fria. Mas um filho? Um filho que você criou, que você ensinou valores, que você amou incondicionalmente? Um filho tinha que defender a mãe. E Henrique não defendia. Pior, ele permitia. 2 semanas depois daquela revelação, num domingo de abril, eles apareceram na minha casa sem avisar. Chegaram na hora do almoço. Eu estava comendo um simples arroz com ovo frito e salada, comida de quem mora sozinho e não tem para quem cozinhar. Oi, mãe! Henrique entrou animado. Trouxe a Beca e a Sofia para almoçar com a senhora. Rebeca entrou atrás, de óculos escuros, bolsa de grife no ombro. Sofia correu para me abraçar. Vovó, saudade! Meu coração apertou. Fazia quase 1 mês que eu não via minha neta. Saudade da vovó também, meu amor. Abracei ela forte, senti o cheiro do shampoo infantil no cabelo dela. Sofia, não amassa a blusa. Rebeca puxou a menina pelo braço. Acabei de passar. Fui para a cozinha preparar mais comida. Rebeca ficou na sala, mexendo no celular. Henrique ligou a televisão. Enquanto eu fritava mais ovos e fazia feijão tropeiro,
ouvi Sofia perguntando: Vovó, posso brincar no quintal? Claro, meu. Não pode. Rebeca cortou. Você sabe que tem alergia à grama. Sofia não tinha alergia nenhuma. Ela sempre brincou no meu quintal, descalça, correndo, feliz. Mas eu não disse nada. Engoli as palavras. Servimos o almoço. Comemos em silêncio. Rebeca comeu metade do prato e deixou o resto. Tô sem fome. Quando terminamos, ela acendeu um cigarro, dentro da minha casa, sem pedir licença. Rebeca, aqui dentro não pode fumar. Falei firme. Ela me olhou por cima dos óculos escuros. Sério? Nossa, desculpa, dona Dalva, eu nem percebi. Mas não apagou. Continuou fumando, só abriu a janela. A fumaça invadiu minha sala. O cheiro grudou nas cortinas, no sofá. Henrique não disse nada. Depois do almoço, quando eu comecei a recolher os pratos, Henrique me chamou na sala. Mãe, a gente precisa conversar. Meu estômago embrulhou. Já sabia o que vinha. O carro da Rebeca tá dando problema. É o motor. O mecânico disse que precisa trocar umas peças. Vai dar uns 12 mil reais. 12 mil reais. Olhei pro meu filho. 43 anos. Engenheiro civil. Salário bom. E ali estava ele, me pedindo mais dinheiro. Henrique, eu já ajudei com o apartamento, com a geladeira, com... Eu sei, mãe, mas é que agora tá apertado. A gente teve umas despesas extras e... E a mãe sempre pode ajudar, né, dona Dalva? Rebeca apareceu na porta sorrindo. Afinal, é pro bem do seu filho. Tinha algo naquele sorriso, uma confiança, uma certeza de que eu ia ceder. E eu cedi. Transferi os 12 mil reais na terça-feira, mas dessa vez algo mudou dentro de mim. Abri uma planilha no computador e comecei a anotar tudo. Data, valor, motivo, 80 mil reais, entrada do apartamento, 3.200, geladeira, 5.800, câmbio do carro, 4 mil, sofá novo, 1.500, móveis do quarto, 12 mil, motor do carro. Em menos de 2 anos, eu tinha emprestado 106.500 reais e não vi um centavo de volta. Pior que o dinheiro foi o tratamento, porque depois de cada ajuda, o respeito diminuía um pouco mais. Rebeca começou a cancelar visitas na última hora. Mandava mensagem às 9 da manhã de domingo. Oi, Dalva, não vamos poder ir hoje. Surgiu um compromisso. Eu já tinha feito comida, já tinha arrumado a mesa, já tinha comprado o suco que Sofia gostava. Comia sozinha e jogava metade fora. Quando eles vinham, Rebeca reclamava de tudo. A casa era velha, os móveis eram antigos. O banheiro precisava reformar. Dona Dalva, a senhora não cansa de viver nesse estilo anos 70? Anos 70. Como se a casa que Otávio e eu compramos com nosso suor fosse algo vergonhoso. E Henrique? Henrique ria. Ah, Beca, para! A casa da minha mãe tem charme. Mas nunca me defendia de verdade. Sofia parou de dormir na minha casa. Antes, ela passava todo o fim de semana comigo. A gente fazia pipoca, assistia desenho, eu contava histórias antes de dormir. Ah, dona Dalva, Sofia tem muita lição de casa agora. Não dá para ela ficar dormindo fora. Minha neta tinha 7 anos. As ligações foram ficando raras. Eu ligava para Henrique, ele atendia correndo. Oi, mãe, tô no meio de uma coisa, te ligo depois. E não ligava. Mandava mensagem, visualizava, não respondia. Até que chegou o aniversário de Sofia. 8 anos. Eu planejei durante semanas. Comprei um presente especial. Uma bicicleta rosa com cestinha que ela tinha pedido para mim 3 meses antes. Levei a bicicleta montada até o apartamento deles num sábado à tarde. Toquei a campainha. Rebeca abriu a porta, de roupão, cara amarrada. Oi, dona Dalva. Que surpresa! Trouxe o presente da Sofia. Posso entrar? Ela olhou para a bicicleta, depois para mim. Olha, a gente tá bem corrido hoje. E essa bicicleta é meio grande, né? Sofia é pequenininha ainda. Mas ela pediu para mim, disse que queria muito. Ah, criança pede um monte de coisa. Mas eu sei o que é melhor para minha filha.
Pegou a bicicleta da minha mão. Obrigada, a gente guarda aqui. E fechou a porta. Fiquei ali, no corredor do prédio, olhando para a porta fechada. Não chorei, não dessa vez. Porque naquele momento, enquanto descia de elevador sozinha, enquanto caminhava até o ponto de ônibus com o sol quente na cabeça, eu entendi uma coisa. Rebeca não queria me afastar só do dinheiro. Ela queria me afastar da minha família, do meu filho, da minha neta. Ela queria me apagar. E o pior de tudo, estava conseguindo. Mas o que Rebeca não sabia é que quanto mais ela apertava, mais eu observava. Quanto mais ela me humilhava, mais eu documentava. E quando o Natal chegou, quando ela me empurrou naquele chão frio, foi a gota d'água que faltava para eu mostrar quem realmente mandava nessa história. Depois do episódio da bicicleta, passei 3 semanas praticamente sem falar com o Henrique. Ele ligou 2 vezes. Eu atendi seca, disse que estava bem, que estava ocupada. Desliguei rápido. Ele não insistiu. E isso doeu mais do que qualquer outra coisa. Foi Júlia quem percebeu que algo estava errado. Minha filha sempre foi observadora. Desde pequena, ela tinha aquele jeito de olhar para você e ler o que você estava sentindo, mesmo quando você fingia estar bem. Numa tarde de setembro, ela apareceu na minha casa sem avisar. Trazia uma sacola com pães de queijo ainda quentes da padaria que eu gosto. Mãe, faz tempo que a gente não toma um café junto. Ela entrou, foi direto para a cozinha, começou a preparar o café. Sentamos na mesa. A mesma mesa onde eu e Otávio tomávamos café da manhã durante 36 anos. Júlia me serviu, colocou açúcar do jeito que eu gosto e esperou. Tá tudo bem, filha. Tentei sorrir. Mãe, não tá não. Faz 3 semanas que você mal responde minhas mensagens. Não atende o telefone do Henrique. O que aconteceu? E aí, pela primeira vez em meses, eu desabei. Contei tudo. A bicicleta. A porta fechada na minha cara. Os cancelamentos constantes. O desrespeito. O dinheiro que eu tinha emprestado e que nunca mais foi mencionado. Júlia ouvia em silêncio. O rosto dela foi ficando cada vez mais sério. Mãe, eu preciso te contar uma coisa, e você não vai gostar. Meu coração disparou. Ela puxou o celular, mexeu um pouco e me mostrou uma foto. Era uma captura de tela de uma conversa do Instagram, entre Rebeca e uma amiga. Li devagar. Rebeca. Finalmente consegui convencer o Henrique a fazer o inventário antecipado. Disse que é melhor para organizar, evitar briga depois que a velha morrer. Amiga. E ele topou? Rebeca. Ainda não, mas vou insistir. A advogada disse que se ele for esperto, consegue transferir pelo menos um dos imóveis para o nome dele ainda em vida. Aí, quando ela bater as botas, a gente já tem garantia. Amiga. Genial. E a irmã dele? Rebeca. A Júlia? Aquela é chata demais, mas ela não tem procuração de nada. Eu já sei. A velha confia mais no Henrique. Burrice dela. Parei de ler. Minhas mãos tremiam. Júlia, como você conseguiu isso? A amiga dela é conhecida de uma colega do meu trabalho. Ela me mandou porque achou absurdo. Mãe, a Rebeca tá literalmente tramando para pegar seus bens antes de você morrer. Inventário antecipado. Transferência de imóveis. Procuração. As peças do quebra-cabeça se encaixaram na minha cabeça. Por isso Rebeca sempre perguntava sobre os imóveis. Por isso, ela queria saber se eu tinha testamento. Por isso, ela insistia que eu facilitasse as coisas para os filhos enquanto ainda estava viva. Não era preocupação. Era estratégia. E tem mais, mãe. Júlia respirou fundo. Semana passada eu esbarrei com a Rebeca no shopping. Ela estava com a mãe dela, a dona Marlene. E eu ouvi elas conversando. O que você ouviu? A Marlene estava dizendo que ia passar o Natal na casa de uma prima no interior. Aí a Rebeca falou, não, mãe, você vai passar o Natal comigo, na casa da Dalva. Aliás, acho que tá na hora de mostrar para ela quem manda naquela casa. Aquela cadeira velha de veludo que ela ama vai ser sua esse ano.
Senti o sangue gelar nas veias. A cadeira. Minha cadeira de veludo bordô. A que Otávio me deu. A que eu me sentava todo dia para ler jornal, para tomar café, para lembrar dele. Rebeca estava planejando humilhar eu, na minha própria casa, na frente da minha família. Mãe, eu acho que você precisa fazer alguma coisa. Essa mulher não tem limites. Olhei para minha filha. Júlia tinha lágrimas nos olhos. Ela estava com raiva, mas também estava preocupada. Você tá certa, filha. Eu preciso fazer alguma coisa. Naquela noite, depois que Júlia foi embora, sentei no escritório de Otávio. A sala estava do jeito que ele deixou. Mesa de madeira escura, estante com livros de contabilidade, a foto de nós dois no dia do nosso casamento pendurada na parede. Abri a gaveta onde guardava todos os documentos importantes. Escrituras dos imóveis, contratos de aluguel, extratos bancários, comprovantes de transferência. E comecei a montar um dossiê. Tudo que eu tinha dado para Henrique e Rebeca nos últimos 2 anos estava documentado. Cada transferência bancária tinha descrição. Cada depósito tinha comprovante. 80 mil reais, entrada apartamento. 3.200, geladeira. 5.800, câmbio. 4.000, sofá. 1.500, móveis. 12.000, motor do carro. 2.700, ar-condicionado. 3.800, reforma do banheiro. Somei tudo. 112.800 reais. Em nenhum momento eles tinham me devolvido um único centavo. Em nenhum momento tinham me dado um recibo. Em nenhum momento tinham tratado aquilo como empréstimo. Mas eu tinha provas de tudo. Liguei para o meu advogado, Dr. Valdemar. Conhecia ele há 20 anos. Foi ele quem fez o inventário de Otávio, quem organizou as escrituras dos imóveis. Valdemar, preciso marcar uma consulta. É urgente. Dalva, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, e eu preciso me proteger. Marquei para segunda-feira seguinte, 14h. No consultório dele, uma sala pequena cheia de processos empilhados e um cheiro de café velho, contei tudo. Mostrei os extratos. Mostrei as mensagens que Júlia tinha me mandado. Expliquei o plano de Rebeca. Valdemar tirou os óculos, esfregou os olhos. Dalva, você sabe que pode pedir a devolução desse dinheiro, né? Tem tudo documentado. Se eles não pagarem, vai para a justiça. Eu sei, mas não é só isso que eu quero. O que você quer? Respirei fundo. Quero mudar meu testamento. Quero tirar o Henrique como procurador das minhas contas e quero preparar tudo para caso eles tentem me forçar a fazer qualquer transferência de bens. Valdemar me olhou com respeito. Você tem certeza? É seu filho. Tenho certeza, porque meu filho deixou de me defender e a mulher dele quer me ver morta para poder gastar minha herança. Então vamos fazer isso direito. Nas 2 semanas seguintes, organizei tudo. Mudei o testamento. Henrique, que herdaria 50%, agora herdaria apenas 15%, o mínimo que a lei obriga. O resto foi dividido entre Júlia, minha irmã Conceição, e um fundo de educação para Sofia. Retirei Henrique da procuração bancária. Coloquei Júlia no lugar. E preparei a notificação extrajudicial, exigindo a devolução imediata dos R$ 112.800, com juros de 1% ao mês desde a data de cada transferência. Total, R$ 127.400. Prazo, 90 dias. Ou execução judicial. Guardei tudo numa pasta e esperei. Porque eu sabia que o Natal estava chegando. E se Rebeca realmente quisesse me humilhar na minha própria casa, na frente da minha família, eu ia deixar. Ia deixar ela mostrar para todo mundo quem ela realmente era. E depois? Depois eu ia mostrar para ela quem eu realmente era. Dezembro chegou com aquele calor úmido típico do fim de ano. As lojas já tocavam música natalina, as ruas já estavam enfeitadas com pisca-pisca colorido, e meu telefone finalmente tocou. Era Henrique. Oi, mãe, como a senhora tá?
3 meses quase sem falar direito comigo, e agora essa voz animada, falsa. Tô bem, filho. Então. A gente estava pensando. Que tal fazer a ceia de Natal aí na sua casa? Seria legal, né? Reunir a família toda, do jeitinho que a senhora gosta. Minha casa. Do jeitinho que eu gosto. Eu sabia que não era ideia dele. Era dela. Claro, filho. Vai ser bom ter todo mundo aqui. Ouvi ele suspirar aliviado. Maravilha, mãe. A gente leva a sobremesa. Ah, e a Rebeca vai levar a mãe dela também, tudo bem? Dona Marlene. A sogra de Rebeca. Aquela que ia passar o Natal na casa de uma prima no interior, mas que agora, milagrosamente, estaria na minha casa. Tudo bem. Desliguei e sorri, porque eu sabia exatamente o que estava vindo, e estava pronta. Passei os 3 dias seguintes preparando tudo. Limpei a casa do teto ao chão. Lavei as cortinas. Encerei o chão. Tirei a louça de porcelana da minha mãe do armário e lavei peça por peça. Fui no mercado e comprei um peru de 7 quilos. Castanhas para farofa. Presunto, bacon, uva passa. Arroz, batatas, cenouras. Comprei vinho, cerveja, refrigerante, suco. Fiz rabanada, pavê, pudim de leite. Trabalhei sozinha, como sempre. Na tarde de 24 de dezembro, terminei de arrumar a mesa. Toalha branca, guardanapos de tecido, taças de cristal, velas brancas e vermelhas. Coloquei arranjos de flores naturais, rosas e lírios. A casa estava perfeita. O cheiro do peru assando tomava conta de tudo. Às 6 da tarde, comecei a me arrumar. Tomei banho, passei creme no corpo, vesti minha blusa de seda creme, aquela que Otávio disse que me deixava bonita, e uma calça social marrom. Coloquei brinco de pérola. Passei batom nude. Me olhei no espelho e vi uma mulher cansada, mas digna. Otávio, me dá força. Sussurrei para a foto dele na cômoda. 7 horas. A campainha tocou. Júlia chegou primeiro, com o marido e os filhos. Ela me abraçou forte, sussurrou no meu ouvido. Mãe, qualquer coisa, eu tô aqui. Minha irmã Conceição veio logo depois com o marido e a filha, 7h15. Henrique chegou. Quando abri a porta, meu coração apertou. Meu filho estava mais magro, tinha olheiras, parecia cansado, mas atrás dele, Rebeca descia do carro, vestido preto justo até o joelho, salto agulha dourado, cabelo solto impecável, maquiagem pesada, unhas vermelhas reluzentes, e ao lado dela, Dona Marlene. Baixinha, gordinha, cabelo pintado de loiro, batom rosa choque, vestido florido apertado. Boa noite, Dona Dalva. Rebeca entrou como se fosse dona da casa, nem me abraçou. Nossa, que cheiro maravilhoso, você arrasou. Dona Marlene entrou atrás, avaliando tudo com olhos críticos. Que casa antiga, tem um charme, né? Respirei fundo. Sorri. Sejam bem-vindas. Sofia veio correndo, me abraçou. Vovó, minha netinha linda. Apertei ela forte, servimos aperitivos, conversamos. A casa estava cheia. 14 pessoas na sala, rindo, bebendo, comendo castanhas. 8 horas. Chamei todo mundo para a mesa. E foi aí que tudo desmoronou. Eu me sentei na minha cadeira. A cadeira de veludo bordô. A que sempre foi minha. A que Otávio escolheu para mim no nosso 30º aniversário, porque ele disse que eu merecia algo bonito, algo especial. A cadeira que tinha testemunhado jantares de domingo, aniversários, conversas até tarde, café da manhã com jornal, noites de silêncio depois que ele morreu. Sentei, arrumei a saia, olhei para a mesa posta, para minha família reunida. E senti a mão dela no meu ombro, gelada, forte, as unhas cravando na minha blusa de seda. Dalva, levanta daí. O barulho cessou, todas as conversas pararam, todo mundo olhou, virei o rosto. Rebeca estava de pé ao meu lado, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, era propriedade, como se estivesse tirando algo que já fosse dela. Desculpa? Minha voz saiu baixa.
Essa cadeira é da minha mãe. Sai daí. Ouvi Júlia engasgar. Ouvi Conceição sussurrar um "Meu Deus!". Rebeca, essa é minha cadeira. Sempre foi. Não hoje. Ela puxou meu braço, forte. Hoje sua sogra vai sentar aqui. Tentei me segurar no braço da cadeira, mas ela empurrou meu ombro, com força, com violência. Perdi o equilíbrio. Caí. O quadril bateu na quina da mesa. A dor explodiu pela coluna como um raio. O joelho se chocou contra o chão. Ouvi o barulho. Osso contra porcelanato. Fiquei ali, caída, no chão frio da minha casa, na frente de 14 pessoas. O silêncio era ensurdecedor. Júlia começou a se levantar. Mãe! Fica aí, Júlia. Rebeca falou firme. Sua mãe tá bem. Só tropeçou. Tropeçou, como se eu tivesse caído sozinha. Olhei para o meu filho. Henrique estava pálido, olhos arregalados, boca entreaberta. Ele olhou para mim. Nossos olhos se encontraram. E ele desviou o olhar. Abaixou a cabeça e não disse nada. Conceição veio me ajudar. Me levantou devagar. O quadril latejava. A dor subia pela perna. Dalva, você tá bem? Ela sussurrou. Tô. Menti. Rebeca já tinha sentado Dona Marlene na minha cadeira. A mulher estava lá, sorrindo, satisfeita, como se tivesse conquistado um troféu. Peguei uma cadeira da ponta. Simples. Sem braços, sem história. E me sentei. Ninguém falou nada. O jantar seguiu em silêncio constrangedor. As pessoas comiam sem olhar para mim. Rebeca serviu a mãe dela, cortou o peru, encheu o prato. Eu comi mecanicamente. Cada garfada doía. Não pela comida, pela humilhação. Sofia me olhava com lágrimas nos olhos. Júlia apertava o guardanapo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. E Henrique? Henrique comia de cabeça baixa, como um covarde. Quando todos foram embora, e ninguém, absolutamente ninguém ficou para ajudar, eu fechei a porta. A casa estava destruída. Pratos sujos, copos espalhados, guardanapos no chão, restos de comida na mesa. Sentei na cozinha, sozinha, o quadril latejando, o coração partido, e olhei para o relógio. 11h10 da noite. Sequei as lágrimas. Levantei. Fui para o escritório. Abri o computador. Peguei o telefone. E comecei. Porque se Rebeca queria guerra, ia ter guerra. E quando o sol nascesse, ela ia descobrir que tinha mexido com a pessoa errada. 11h15 da noite. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio pesado, carregado de humilhação. O tipo de silêncio que gruda na pele e não sai nem com banho quente. Sentei na beira da pia da cozinha. O quadril ainda latejava. Cada movimento era uma pontada aguda que subia pela coluna. Passei a mão no lugar onde tinha batido. Já sentia um roxo se formando. Olhei para a sala. A mesa ainda estava cheia de pratos sujos, copos com resto de vinho, guardanapos amassados, migalhas no chão. O cinzeiro que Rebeca tinha usado, dentro da minha casa, ainda estava ali, fedendo. E no centro de tudo, vazia, a cadeira de veludo bordô. Minha cadeira. A cadeira onde Otávio sentava para ler jornal nas manhãs de domingo. A cadeira onde eu embalava Sofia quando ela era bebê e vinha dormir aqui. A cadeira onde eu me sentava para tomar café, olhando para o quintal, lembrando de cada ano vivido nessa casa. Dona Marlene tinha sentado ali, com seu vestido florido espalhafatoso, com seu batom rosa choque borrado, com aquele sorriso de vitória idiota, e minha família tinha assistido. Levantei devagar. Cada passo doía. Fui até o escritório de Otávio. Acendi a luz. A sala estava exatamente como ele deixou há 6 anos. Mesa de madeira escura, cadeira de couro gasto, estante com livros de contabilidade que ele nunca se desfez. Na parede, a foto do nosso casamento. Eu com 22 anos, vestido simples de renda, buquê de margaridas. Ele com terno emprestado do padrinho, sorriso enorme. A gente construiu tudo junto, amor.
Falei baixo, tocando a moldura. E agora eles querem destruir, querem me destruir. Mas aí, enquanto olhava para os olhos dele naquela foto antiga, lembrei de algo. Lembrei de Otávio chegando em casa com um contrato assinado da primeira venda grande da confecção. R$ 23.000, a maior venda que tínhamos conseguido até então. Ele chorou de alegria. Lembrei dele negociando o preço das salas comerciais. O vendedor queria 380 mil pelos 3 imóveis. Otávio ofereceu 310. Fecharam em 325. Ele não aceitou ser passado para trás. Lembrei do dia que ele assinou o testamento, 6 meses antes de morrer. Ele tinha acabado de fazer exames cardíacos. O médico tinha alertado sobre o risco. E Otávio, com aquela calma dele, disse: Dalva, a gente precisa proteger o que construiu. Não deixa ninguém tirar de você o que é seu. Sentei na cadeira dele. Liguei o computador. A tela iluminou meu rosto na escuridão. Abri a pasta Documentos Importantes. Estava tudo ali. Organizado, datado, numerado, extratos bancários dos últimos 3 anos. Cada transferência que fiz para Henrique estava marcada. Data, valor, descrição, contratos de aluguel dos imóveis comerciais, recibos mensais, comprovantes de pagamento de IPTU, escrituras da casa, certificado de propriedade, testamento antigo, aquele onde Henrique herdava 50% de tudo, e o testamento novo, feito 2 semanas atrás com o Dr. Valdemar, onde Henrique herdava apenas 15%. Tudo documentado, tudo legal, tudo irrefutável. Peguei o telefone. Abri o WhatsApp de Dr. Valdemar. Valdemar, desculpa a hora, mas preciso que você processe tudo amanhã cedo. Quero a notificação extrajudicial enviada até meio-dia. E quero cópias de todas as alterações do testamento e da procuração registradas em cartório ainda essa semana. É urgente. 3 minutos depois, a resposta. Dalva, aconteceu algo? Você está bem? Aconteceu sim, e agora não tem mais volta. Preciso que você faça exatamente o que conversamos. Por favor. Pode deixar. Amanhã às 7 horas da manhã eu começo. Vai estar tudo pronto até o meio-dia. Respirei fundo. O primeiro passo estava dado. Depois liguei para o banco. Não para a gerente. Ela só atendia em horário comercial. Mas para o saque automatizado. Queria confirmar que a alteração de procuração tinha sido processada. Digitei minha senha. Acessei a conta. Verifiquei os procuradores. Procurador anterior, Henrique Moreira da Silva. Removido em 10/12/2024. Procurador atual, Júlia Moreira Santos. Ativo desde 10/12/2024. Pronto. Henrique não tinha mais acesso nenhum às minhas contas, nem para consultar saldo, nem para fazer transferências emergenciais. Nada. Se ele tentasse usar o acesso dele, o sistema negaria, e ele saberia que algo tinha mudado. Mas eu não queria que ele soubesse antes da hora certa. Abri a planilha que tinha preparado semanas atrás. Aquela com todos os valores emprestados. R$ 80.000. Entrada, apartamento, 15/03/2022. R$ 3.200. Geladeira, 02/07/2022. R$ 5.800. Câmbio do carro, 18/09/2022. R$ 4.000. Sofá, 23/11/2022. R$ 1.500. Móveis do quarto, 10/01/2023. R$ 12.000. Motor do carro, 05/04/2023. R$ 2.700. Ar-condicionado, 19/06/2023. R$ 3.800. Reforma do banheiro, 28/08/2023. R$ 6.400. Viagem deles para a praia, 03/12/2023, cada. Maldito. Centavo. Com juros de 1% ao mês, como qualquer banco cobraria, o total chegava em R$ 127.400. Anexei tudo num e-mail. Comprovantes, extratos, mensagens onde Henrique pedia só mais uma ajuda, mãe. Prints de conversas onde Rebeca sugeria que eu contribuísse com os filhos. Escrevi o texto da notificação extrajudicial. Doutor
Valdemar ia revisar e formalizar, mas eu queria deixar claro o tom. Por meio desta, exijo a devolução imediata de todos os valores transferidos entre março de 2022 e dezembro de 2023, totalizando R$ 127.400, acrescidos de juros legais. Prazo para pagamento: 90 dias corridos a partir do recebimento desta notificação. Caso não haja pagamento no prazo, seguirei com execução judicial de cobrança. Reli 3 vezes. Cada palavra era uma sentença. Cada vírgula, um limite que eu finalmente estava impondo. Salvei. Enviei para Valdemar. 00:45. O quadril ainda doía, mas agora a dor era diferente. Não era mais humilhação, era combustível. Fui até a cozinha, preparei um café forte. Sentei de volta no escritório e comecei a escrever uma carta, à mão, com a caneta que Otávio usava para assinar contratos importantes. Henrique, durante 43 anos você foi meu orgulho, mas hoje você foi minha decepção. Não foi o dinheiro que me machucou, foi o silêncio. Foi você desviar o olhar enquanto sua esposa me empurrava no chão. Você escolheu ela, e agora vai entender o preço dessa escolha. Com tristeza, mãe. Dobrei a carta, guardei num envelope. 3:35 da manhã. A casa ainda estava uma bagunça. Mas eu não liguei. Deixei os pratos na pia. Deixei os copos na mesa. Deixei tudo como estava. Porque aquela bagunça era a prova. A evidência do desrespeito. A lembrança física do que tinha acontecido. Voltei para o escritório. Imprimi cópias de todos os documentos. 3 vias de cada. Uma para mim, uma para o advogado, uma para arquivo. Quando o sol começou a nascer, às 5:20, eu estava sentada na varanda, com uma xícara de café frio nas mãos, olhando a rua vazia. O céu estava cor-de-rosa. Os pássaros começavam a cantar. Era dia 25 de dezembro, Natal. E em menos de 3 horas, o telefone de Henrique ia começar a tocar. Porque doutor Valdemar não ia esperar nem 1 minuto depois das 7 da manhã. E quando Rebeca acordasse e visse as 23 chamadas perdidas do marido? Ela ia entender que tinha acabado de perder a melhor fonte de renda que já teve. 7 horas da manhã do dia 25 de dezembro. Eu ainda estava sentada na varanda quando o telefone do Dr. Valdemar vibrou na minha mão. Uma mensagem. Dalva, documentos protocolados, notificação extrajudicial enviada via cartório com AR. Aviso de recebimento. Cópias do Novo Testamento registradas. Procuração bancária oficialmente alterada no sistema. Tudo conforme conversamos. Agora é esperar. Fechei os olhos. Senti o sol morno no rosto. Respirei fundo. Não tinha mais volta. Tomei banho. Troquei de roupa. Vesti uma calça jeans e uma blusa branca simples. Prendi o cabelo. Passei um creme no roxo que tinha se formado no quadril. Estava feio, amarelado nas bordas, roxo escuro no centro. Fiz café. Torrada com manteiga. Sentei na mesa da cozinha. Sozinha, como sempre. 8h23. O celular tocou. Olhei para o visor. Henrique. Não atendi. Deixei tocar até cair na caixa postal. 2 minutos depois. Henrique de novo. Não atendi. 8h28. Henrique. Terceira vez. Não atendi. Mais 5 minutos. Henrique. Quarta vez. Desliguei o celular, porque eu sabia o que estava acontecendo. Dr. Valdemar tinha me explicado o procedimento. A notificação extrajudicial seria entregue por oficial de cartório. Bateria na porta. Henrique assinaria o recebimento, abriria o envelope e leria. E quando lesse, entraria em pânico. 9h15 da manhã. Liguei o celular de volta. 23 chamadas perdidas, todas de Henrique, e 12 mensagens no WhatsApp. Abri. Li devagar. Mãe, atende pelo amor de Deus. Mãe, o que é isso que chegou aqui? R$ 127 mil? A senhora tá louca?
A gente não tem esse dinheiro, mãe. Atende o telefone. Mãe, por favor, preciso falar com a senhora. A Rebeca tá desesperada aqui. A senhora não pode fazer isso com a gente. Eu sou seu filho. Atende. Mãe, por favor. Cada mensagem era mais desesperada que a anterior. Dava para sentir o pânico atravessando a tela do celular. Não respondi nenhuma. Em vez disso, liguei para Júlia. Ela atendeu no primeiro toque. Mãe, você fez? Fiz. Tá tudo processado. Ouvi ela respirar fundo. Como você tá se sentindo? Aliviada. O Henrique já te ligou? 23 vezes. Silêncio do outro lado. Depois Júlia falou baixo. Ele merece, mãe. Depois do que ela fez ontem, ele merece. Conversamos mais alguns minutos. Júlia me contou que não tinha conseguido dormir direito, que ficou pensando em mim sozinha, arrumando aquela bagunça, com o quadril doendo. Não arrumei nada, filha. Deixei tudo do jeito que estava. Sério? Sério. Quero lembrar. Quero olhar para aquela sala e lembrar por que tomei essa decisão. Desliguei. E esperei. 10h08. A campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Henrique. Sozinho. Cabelo bagunçado, olheiras profundas, camiseta amarrotada. Ele apertou a campainha de novo. Depois, bateu na porta. Mãe, eu sei que a senhora tá aí. Abre, por favor. Esperei 30 segundos. Respirei fundo. E abri. Ele estava pálido. Segurava um envelope aberto na mão. O envelope da notificação extrajudicial. A mão tremia. Mãe, o que é isso? A voz dele saiu rouca, quebradiça. É uma notificação de cobrança. Tá tudo explicado ali. 127 mil reais? A senhora tá cobrando de mim? Não, estou cobrando o que emprestei, com juros. Mas eram presentes. A senhora nunca disse que era empréstimo. Nunca disse que era presente também, Henrique. Minha voz saiu firme, calma. Você me pediu ajuda, eu ajudei. Agora quero de volta. Ele passou a mão no rosto. A gente não tem esse dinheiro. A senhora sabe que a gente não tem. Então vendam o carro, vendam móveis, façam um empréstimo, mas vão pagar. Mãe, pelo amor de Deus. Ele entrou, fechou a porta atrás dele. A Rebeca tá desesperada. Ela tá chorando desde que isso chegou. Chorando. Repeti sem emoção. Sim, ela disse que isso vai destruir a gente. Engraçado. Olhei nos olhos dele. Ontem ela não chorou quando me empurrou no chão. Henrique travou. A boca abriu, fechou. Ele desviou o olhar. Você viu, Henrique? Você viu sua esposa me empurrar, me jogar no chão como se eu fosse lixo, e não disse nada. Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer? A voz saiu mais alta do que eu pretendia. Seu trabalho era me defender. Seu trabalho era proteger sua mãe. Eu sei, mãe, mas... Mas o quê? Mas você tinha medo dela? Mas você escolheu ela? Silêncio. Você escolheu, Henrique. Na hora que desviou o olhar, você escolheu. Ele sentou no sofá, enterrou o rosto nas mãos. Os ombros tremiam. E tem mais. Fui até o escritório, peguei a pasta com os outros documentos. Voltei. Mudei meu testamento. Você não herda mais 50%. Agora são 15%. A cabeça dele levantou num estalo. O quê? 15%. O mínimo que a lei obriga. O resto vai para Júlia, para Conceição e para um fundo educacional para Sofia. A senhora não pode fazer isso. Posso sim, e fiz. Já está registrado em cartório. E a procuração bancária? Também mudei. Você não tem mais acesso às minhas contas. Quem tem agora é a Júlia. O rosto dele foi perdendo a cor, como se cada palavra fosse uma bofetada. Mãe, por favor, não faz isso com a gente. Eu não tô fazendo nada, Henrique. Vocês fizeram. Vocês me usaram, me desrespeitaram, me trataram como obstáculo. A gente nunca... Rebeca me chamou de velha. Minha voz ecoou pela sala. Ela disse para a amiga dela que precisava aguentar mais uns 2 anos até eu morrer,
que ia fazer você vender minha casa e comprar outra. Ela planejou minha herança como se eu já tivesse enterrada. Henrique ficou branco. Como a senhora sabe disso? Júlia ouviu. Júlia viu as mensagens. Eu sei de tudo, Henrique. Sei que ela queria que você fizesse inventário antecipado. Sei que ela manipulou você. E sei que você deixou. Ele chorou. Ali, no meu sofá, meu filho de 43 anos chorou como criança. Mas eu não cedi, porque lágrimas não apagam humilhação. Lágrimas não devolvem dignidade. Vocês têm 90 dias para pagar. Se não pagarem, vou para a justiça. E vou ganhar, porque tenho prova de tudo. Me levantei, fui até a porta, abri. Agora sai da minha casa, Henrique. Ele se levantou cambaleando, ainda segurando o envelope. Parou na porta, me olhou com olhos vermelhos. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filho. Mas amor não paga conta, e não paga respeito. E quando ele saiu, quando fechei aquela porta, eu sabia que o pior ainda estava por vir. Porque Rebeca ainda não tinha aparecido. E quando ela aparecesse, o verdadeiro confronto finalmente ia começar. 2 horas depois, eu estava na cozinha, finalmente lavando a louça de ontem, quando ouvi o barulho de um carro freando bruscamente na frente de casa. Porteira batendo, salto alto no cimento, passos rápidos. A campainha não tocou. Ela bateu na porta, forte, desesperada. Dalva, abre essa porta! Rebeca. Sequei as mãos no pano de prato. Olhei pela janela. Ela estava ali, de legging preta e blusa branca, cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado, sem maquiagem. Pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia humana, desesperada, feia. Abri a porta devagar. Ela entrou empurrando sem pedir licença. O perfume caro tinha sido substituído por cheiro de suor e nervosismo. O que você fez? Os olhos dela estavam vermelhos. O que você fez? Cobrei o que é meu. Respondi calma, fechando a porta. 127 mil reais? Você enlouqueceu? Não, eu acordei. Ela deu um passo à frente, invadindo o meu espaço. Você não pode fazer isso. Aquilo foram presentes. Você deu porque quis. Eu emprestei porque meu filho pediu. E agora eu quero de volta. A gente não tem esse dinheiro. Você sabe que a gente não tem. Então consegue. Vende o carro importado que você tanto ama. Vende as bolsas de grife. Vende o que for preciso. O rosto dela contorceu. Você tá fazendo isso por causa de ontem? Por causa daquela cadeira ridícula? Aquela cadeira ridícula. Senti o sangue ferver, mas mantive a voz firme. Não, tô fazendo isso porque vocês me usaram, me trataram como caixa eletrônico e ainda por cima me humilharam na minha própria casa. Humilhação? Você tropeçou. Eu não tropecei. A voz saiu alta, cortante. Você me empurrou na frente de 14 pessoas e ninguém fez nada. Porque você estava sendo teimosa. Era só levantar daquela cadeira velha e... Essa cadeira era do meu marido. Minha voz ecoou pela sala. Otávio me deu ela. Ela tem história, ela tem valor. E você, sua ingrata, sentou sua mãe lá como se fosse lixo. Rebeca deu 2 passos para trás, os olhos arregalados. E sabe o que é pior? Você planejou aquilo. Júlia te ouviu. Você disse que ia mostrar para a velha quem manda. Que ia fazer sua mãe sentar na minha cadeira. Ela empalideceu. A Júlia tá mentindo. Não tá, não. Peguei meu celular, mostrei os prints que Júlia tinha me mandado, conversas do Instagram. Você disse que precisava aguentar a velha mais uns 2 anos. Que ia fazer o Henrique vender minha casa. Que eu era burra por confiar mais nele. Rebeca olhou para os prints. A boca abriu. Fechou. Você me chamou de velha. Planejou minha herança como se eu já tivesse morrida. Me tratou como obstáculo. Eu tava com raiva naquele dia. Foi só um desabafo. Desabafo? Você estava planejando. Você manipulou meu filho.
Fez ele me pedir dinheiro atrás de dinheiro, me afastou da minha neta. Eu nunca afastei a Sofia de você. Mentira, avancei para ela. Sofia dormia aqui todo fim de semana. E de repente nada. Sempre tinha desculpa, sempre tinha compromisso. Você controlou tudo. Rebeca começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto sem maquiagem. Dalva, por favor. Se você cobrar isso, a gente vai quebrar. A gente vai ter que vender o apartamento. Problema de vocês. Tem a Sofia, tem sua neta. Você vai fazer isso com ela? Não usa minha neta como escudo. Sofia vai continuar sendo minha neta, mas você não vai mais mandar na minha vida. Ela caiu de joelhos, literalmente, ali no chão da minha sala. Por favor, eu imploro, desiste dessa cobrança. A gente paga aos poucos. R$ 500 por mês. 1.000. O que a senhora quiser. 90 dias. Ou justiça. Dalva! E tem mais. Fui buscar a pasta de documentos. Voltei. Mudei meu testamento. Henrique agora só herda 15%. Mudei a procuração bancária. Ele não tem mais acesso às minhas contas. O rosto dela ficou roxo de raiva. As lágrimas secaram num instante. Ela se levantou. Você não pode fazer isso. Ele é seu filho. E justamente por ser meu filho é que dói tanto. Porque ele deixou você me destruir. Eu não destruí nada. Eu só queria que a gente tivesse uma vida melhor. Com o meu dinheiro. O dinheiro que você nem usa. Você mora nessa casa velha, anda de ônibus, vive que nem mendiga tendo quase 2 milhões guardados. Silêncio. O número tinha escapado da boca dela. Quase 2 milhões. Ela sabia. Tinha investigado, tinha vasculhado, tinha calculado quanto eu valia. Como você sabe desse valor? Perguntei baixo, perigoso. Ela percebeu o erro. Ficou vermelha. O Henrique comentou. Henrique não sabe o valor exato. Nunca contei para ele. Então eu calculei. Pelos aluguéis, pela casa. Você foi atrás, investigou. Quis saber quanto eu tenho para poder planejar direitinho, não foi? Ela não respondeu, mas os olhos diziam tudo. Sai da minha casa. Minha voz saiu gelada. Dalva, Sai da minha casa! Você vai se arrepender. Você vai morrer sozinha, velha, abandonada. E quando morrer, ninguém vai nem ir no seu enterro. Prefiro morrer sozinha e digna do que viver rodeada de sanguessugas. Abri a porta. Ela ficou ali, parada, respirando pesado, o rosto vermelho de ódio. Você não vai mais entrar aqui. Falei firme. Nunca mais. Se Henrique quiser me ver, vem sozinho. Se Sofia quiser vir, mando a Júlia buscar. Mas você? Você acabou de perder o acesso à fonte de dinheiro mais fácil que já teve. Você é uma... Cuidado com o que vai dizer, porque eu tenho advogado, e difamação também dá processo. Ela saiu. Bateu o portão com tanta força que o trinco quebrou. Ouvi o carro dela sair em disparada, pneu cantando no asfalto. Fechei a porta. Tranquei. Encostei as costas nela. E finalmente, depois de 3 anos aguentando, depois de meses sendo usada, depois de uma noite sendo humilhada, eu sorri. Porque pela primeira vez, desde que Rebeca entrou na vida do meu filho, eu tinha feito ela sentir o gostinho amargo da derrota. E isso não tinha preço. Sentei na minha cadeira de veludo bordô, passei a mão no tecido macio, ainda sentia o perfume barato de Dona Marlene grudado. Mas agora era minha de novo. E ninguém ia tirar ela de mim outra vez. Mas a guerra ainda não tinha acabado. Porque nos próximos meses, Rebeca ia mostrar seu verdadeiro rosto. E Henrique ia ter que escolher de uma vez por todas o amor da mãe que sempre esteve ali, ou a ganância da mulher que só queria o dinheiro dela. Junho de 2025, 6 meses depois daquele Natal que mudou tudo. Estou sentada na minha cadeira de veludo bordô, agora reestofada num tom de vinho ainda mais bonito, tomando café
e olhando o quintal pela janela. O sol da manhã entra pela cortina nova que comprei, branca com detalhes em renda. A casa está diferente. Pintei as paredes, troquei alguns móveis, coloquei plantas na varanda. Não porque a casa antiga era ruim, mas porque eu precisava de renovação. E consegui. Mas deixa eu te contar o que aconteceu nesses 6 meses, porque você merece saber como essa história terminou. Janeiro foi o mês mais difícil. Henrique tentou negociar, ligou 15 vezes na primeira semana, mandou mensagens longas pedindo perdão, implorando que eu reconsiderasse a cobrança. Disse que Rebeca estava passando mal de nervoso, que o casamento deles estava por um fio, que Sofia estava sentindo falta da avó. Eu não cedi, respondi apenas uma vez, 90 dias ou justiça. No final de janeiro, eles venderam o carro importado dela. Um SUV prateado, daqueles que chamam atenção. Conseguiram R$ 95 mil, mas ainda faltavam R$ 32.400. Rebeca ligou para mim. Pela última vez. Dalva, a gente vendeu o carro. Tá aqui os 95 mil. Perdoa o resto, por favor. Não, quero tudo. A senhora é desumana, não tem coração. Tenho sim, só aprendi a não deixar que pisem nele. Desliguei. 2 semanas depois, descobri que eles tinham pegado empréstimo com os pais de Rebeca. Dona Marlene e o marido, aqueles que passaram o Natal na minha casa, na minha cadeira, emprestaram os R$ 32.400 restantes. Mas teve uma condição. Rebeca teria que assinar um contrato de pagamento. Com juros e com garantia do apartamento deles. Os próprios pais dela não confiavam nela. No dia 20 de fevereiro, recebi a transferência completa. R$ 127.400 na minha conta. Olhei para o extrato e não senti alegria, não senti vitória, senti paz. Porque não era sobre o dinheiro, nunca foi. Era sobre respeito, sobre limites, sobre dignidade. Março trouxe uma notícia que, confesso, me pegou de surpresa. Júlia me ligou numa tarde de quarta-feira. Mãe, o Henrique está se separando. Meu coração apertou. Separando? É, ele pediu divórcio da Rebeca. Disse que não aguenta mais, que abriu os olhos para quem ela realmente é. Fiquei em silêncio. Ele está morando num apartamento alugado, pequeno, e mãe, ele chora muito. Pediu para eu dizer que ele te ama, que sente muito. Não liguei para ele, ainda não. Porque perdão não é algo que se dá de imediato. Perdão precisa de tempo, precisa de mudança real, não de palavras bonitas. Abril foi o mês da virada. Henrique apareceu na minha porta num sábado de manhã, sozinho, sem Rebeca, sem desculpas. Ele estava mais magro, olheiras profundas, roupa simples, cabelo grisalho que eu nunca tinha reparado antes. Mãe, eu sei que não mereço, mas posso entrar? Olhei para ele, meu filho, o menino que eu segurei no colo, o homem que me decepcionou, e abri a porta. Sentamos na sala. Ele na ponta do sofá, eu na minha cadeira. Eu terminei com a Rebeca. Ele começou, voz baixa. Não, não dá mais. Eu vi o que ela é, o que ela fez com a senhora, comigo, com a gente. E demorou 6 meses para ver? Demorei 43 anos para ter coragem de contrariar alguém que eu amava, ou achava que amava. Ele limpou as lágrimas. Mãe, ela me manipulou. Me fez acreditar que a senhora era difícil, que a senhora tinha que contribuir porque tinha dinheiro guardado, que era obrigação. E você acreditou. Acreditei. Porque era mais fácil do que admitir que eu tinha casado com uma pessoa ruim. Silêncio pesado pairou entre nós. Mãe, eu não tô pedindo perdão. Sei que não mereço. Só tô pedindo uma chance de reconstruir, devagar, do jeito que a senhora quiser. Olhei nos olhos dele e vi sinceridade. Pela primeira vez em 3 anos. Venha almoçar aqui domingo. Só você e Sofia.
O rosto dele se iluminou. Sério? Sério. Mas tem regras. Nada de falar de dinheiro. Nada de pedir favores. Nada de trazer ela. Nunca mais. Prometo. E ele cumpriu. Todo domingo, desde então, Henrique e Sofia vêm almoçar. Eu faço macarrão com molho caseiro, frango assado, aquele arroz que ele adora. A gente conversa. Ri. Sofia brinca no quintal. Não é perfeito. Ainda tem feridas. Ainda tem silêncios desconfortáveis. Mas é reconstrução. E isso vale mais que qualquer ilusão de família perfeita. Maio trouxe a notícia mais satisfatória. Júlia me contou, porque ela ainda tem contato com amigos em comum, que Rebeca perdeu o emprego. A multinacional onde ela trabalhava fez corte de pessoal. Ela foi uma das dispensadas. Sem o salário dela, sem o carro importado, sem o dinheiro fácil que eu dava, a vida dela desmoronou. Soube que ela voltou a morar com Dona Marlene, num apartamento de 2 quartos na periferia. Pega ônibus para ir em entrevistas de emprego. E sabe de uma coisa? Não senti pena. Senti que a vida tinha dado a ela exatamente o que ela merecia. Justiça não precisa ser vingança. Às vezes, justiça é só deixar as consequências fazerem o trabalho delas. Hoje, enquanto tomo meu café, olho para essa casa renovada e penho no caminho que percorri. Peguei 50 mil reais daquele dinheiro que recuperei e doei para um projeto aqui da cidade que apoia mulheres idosas vítimas de abuso familiar, emocional e financeiro. Porque eu sei que não sou a única. Sei que tem centenas de dalvas por aí, sendo usadas, sendo humilhadas, sendo apagadas. E se minha história pode ajudar uma delas a ter coragem de reagir, então valeu cada lágrima. O resto do dinheiro? Investi. Aumentei minha reserva de emergência. Fiz uma viagem para a praia com Júlia e os netos. Reformei a casa. E sabe o que mais fiz? Reestofei minha cadeira de veludo bordô. Escolhi um tecido de vinho profundo, mais bonito que o anterior. Mandei bordar discreto no encosto. De Otávio, com amor. Porque essa cadeira não é só um móvel. É memória, é história, é amor. E ninguém vai tirar isso de mim de novo. Quando olho para trás, pro Natal daquele ano, para a humilhação que sofri, parte de mim ainda sente a dor. Mas uma parte maior sente orgulho. Porque eu poderia ter me calado. Poderia ter continuado sendo usada. Poderia ter deixado o medo da solidão me controlar. Mas não deixei. Levantei. Impus limites. Recuperei minha dignidade. E se isso me custou um filho temporariamente? Custou. Mas me devolveu a mim mesma. E no final, isso importa mais. Hoje, aos 68 anos, aprendi a lição mais importante da minha vida. Respeito não se implora. Se conquista. Amor que vem com humilhação não é amor. É manipulação. E dignidade? Dignidade não tem preço. Quem esquece disso, paga caro. Sempre. Se você chegou até aqui e essa história tocou seu coração de alguma forma, se você já se sentiu usada, descartada ou invisível na sua própria família, saiba que você não está sozinha e que nunca é tarde para reagir, para se levantar, para dizer, chega. Deixe nos comentários de onde você está me assistindo. E se conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe. Porque às vezes a gente precisa ver outra pessoa tendo coragem para encontrar a nossa própria. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e lembre-se, você merece respeito, sempre mereceu. Até a próxima história. E que seja uma de recomeço, não de humilhação. Um abraço forte, de uma dalva para todas as dalvas do mundo.